Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Nós está vendo aí que o céu está bastante nublado, já choveu agora de manhã, está fazendo 28 graus nesse momento, a umidade relativa do ar é em 65% e, claro, há a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia e também à noite. O Bahia Meio-Dia traz para você as principais notícias do sul e extremo sul da Bahia. Hoje é Dia Nacional de Imunização. Nesta edição do BMD, a gente vai falar da importância das campanhas de vacinação e, claro, da vacinação contra a Covid-19. Cadê Olga Amaral? Não é isso mesmo, colega? Boa tarde. Olga Amaral, acho que ela não está me ouvindo. Teve algum problema com Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, gente, o Dia Nacional de Imunização é importante que a gente fale sobre esse assunto e vamos comemorar, vamos lembrar essa data de uma forma bem especial, falando sobre os mitos e verdades da imunização, tanto para a Covid-19 quanto para outras doenças também. A gente está em plena campanha da Covid-19 e também da vacinação da gripe. Então, daqui a pouquinho, com Camila Brito, coordenadora de imunização do município, essas respostas aí para suas dúvidas. Até já. Isso mesmo, Olga. No BMB de hoje você também vai ver que drogas foram encontradas numa praia de Prado. Boa tarde, Thaisa Moura. É com você. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. Esse fato aconteceu ontem lá na Praia da Bica, em Cumurixatiba, que é distrito de Prado. De acordo com a Polícia Civil, 28 tabletes de pasta à base de cocaína foram encontrados neste local. E como a gente já sabe, Roger, essa não é a primeira vez que isso acontece nas praias aqui do extremo sul. Desde o dia 10 de março, drogas vêm aparecendo misteriosamente em nosso litoral. Já já eu volto com mais detalhes dessa ocorrência e vamos também saber como é que estão as investigações pela parte da Polícia Civil. É já já. Tá certo então, Thaisa. De Ilhéus, veio a notícia do início da distribuição da vacina da Pfizer. Assunto para Isabela Freitas. Isabela, boa tarde. Acho que nós tivemos um problema de sinal aí com Isabela, mas bom, é isso para falar com Isabela daqui a pouco. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Bahia Meio-Dia 100% regional. Seja bem-vindo e fique com a gente. Meio-dia e 3, eu começo falando da importância das campanhas de vacinação. E hoje, no Dia Nacional da Imunização, é mais do que oportuno tratar desse assunto. Estamos em meio a duas campanhas de vacinação, uma contra a gripe e outra contra a Covid-19. Olga Amaral está ao vivo com a coordenadora de imunização aqui de Itabuna. Muito importante, não só a gente comemorar a data, como alertar as pessoas, elevar a consciência das pessoas para a importância da imunização, não é isso, Olga? Isso mesmo, Roja. E eu começo falando justamente sobre essa questão de estar imunizado. É importante demais e não é de agora não, ó, faz tempo, não é, Camila? Seja bem-vinda aqui ao Bahia Meio-Dia. Boa tarde a todos, mais uma vez a gente agradece. Então, muito importante mesmo, né? É uma questão histórica, né? Desde quando já existia a vacina, a gente tem essa cultura de vacinar bem aqui no país. Alguns problemas por aí, mas precisa de mais, não é isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Desde 1973 a gente fala de campanhas de vacina, de vacinação dentro do país como algo de extremamente relevante, não somente para a saúde das pessoas, mas para toda uma comunidade, para todo um país. E hoje, Camila, a gente vai comemorar, vai lembrar essa data tão importante, né, em meio a esse cenário, fazendo o seguinte, respondendo alguns questionamentos, né? Algumas pessoas já mandaram para as nossas redes sociais, a gente teve esse contato com as pessoas, porque tem muitas dúvidas a respeito da vacinação, principalmente da vacinação contra a Covid-19. Vamos começar esse bate-bola, então? Vamos lá. Olha só, a segunda dose pode ser tomada em qualquer lugar do país, caso a pessoa esteja fora do seu município?
município? Sim, desde que apresente, né, o registro vacinal constando a primeira dose e que essa primeira dose também conste no banco de dados, o qual a gente está trabalhando nesse período da campanha. E importante salientar que tem que ficar de olho nessa segunda dose, né, que é para completar a imunização. Sem sombra de dúvida. Uma dose só, como a gente salienta sempre, só mobiliza o sistema imunológico, mas é necessário a segunda dose para garantir a completitude e a imunidade. Teve uma pergunta também seguinte, um profissional de determinado público-alvo, se ele estiver, por exemplo, com Covid, no dia ali do cronograma, a data certinha para ele se vacinar, e aí ele vai poder se vacinar depois, chegando no posto de saúde, apresentando que é um profissional daquele público? Pode sim, desde que ele leve, né, o resultado do PCR ou do exame que comprove que ele estava naquele período portando a doença, dando um intervalo de 28 dias, ele pode procurar a unidade de saúde mais próxima à casa dele, para que possa garantir a sua dose. E vem cá, caso não tenha sido uma questão de doença, a pessoa se passou naquela data ali, por exemplo, um profissional da educação, ele vai poder voltar depois ou tem que esperar a questão da idade, o cronograma da idade? Na verdade, a gente tem aguardado, né, a idade até por conta da última determinação da CIB, que as doses que nós estamos recebendo, 20% seria para os grupos prioritários e 80% para ampliação por conta da idade. Então, a gente tem agilizado a vacinação desses grupos, uma vez que a pessoa não tem a possibilidade de ir naquele período, ela vai ter que aguardar o chamamento da sua idade. Camila, muitas pessoas têm relatado reações ao tomar a vacina de Oxford. Inclusive, gente, até eu tive reação a essa vacina, eu que tomei pelo grupo de profissionais da educação, que também sou profissional da educação. E aí te pergunto, essas reações, elas aparecem depois de quanto tempo? E todo mundo que se imuniza vai ter essa reação ou não? Nem sempre. A gente sempre orienta que após a vacinação existem os eventos esperados, que é febre, dor de cabeça, prostração, às vezes vontade de vomitar, né, diarreia, vômito, são sinais que a gente chama de eventos esperados após essa vacinação. Nem todas as pessoas podem apresentar ou irão apresentar isso. E a gente sempre salienta o quê? Por que a vacina da Oxford faz a reação maior? São vacinas de vírus vivos, é replicação viral. Então, a vacina da Coronavac é uma vacina que não tem vírus vivo, ela é vírus inativado, então as reações são mínimas, né? Mas isso não quer dizer que a imunidade vai ficar comprometida uma vez que essa pessoa apresente essas reações. Isso, e também elas costumam durar pouquinho, não é isso? Muito pouco, não vão expirar 48 horas, né? No máximo 48 horas, a gente costuma dizer que essas reações são autolimitadas, tem início, meio e fim. Ô Camila, algumas coisas que estão aí circulando nas redes sociais, a gente tem esse problema, né, de lidar com um problema tão grande que é a Covid-19 e ainda com as fake news. Com certeza. Vamos saber o que é verdade e o que é mentira. Olha só. As vacinas contra a Covid-19, elas podem causar malformação nos fetos e também tem alguma coisa relacionada pela suspensão, né? Essa vacina foi suspensa em gestantes. E aí, me conte. Na verdade, existem alguns estudos que não são dentro do nosso país, mas estudos externos, né, de algumas malformações oriundas da administração ou da utilização dessa vacina em gestantes. Né? Esses estudos não foram realizados dentro do país da gente, como eu volto a salientar. Então, por precaução e por ter ocorrido um óbito em uma gestante que havia utilizado a vacina, não existe uma correlação imediata ainda por conta da administração da vacina. O país achou por bem e por precaução suspender a vacinação das gestantes com a utilização dessa vacina, né? A vacina da Oxford ou AstraZeneca, né, como a gente conhece, limitando a vacinação somente para gestantes e puérperas com o laboratório da Pfizer ou a Coronavac. Como a Coronavac a gente está em desabastecimento da IFA, né, então não existe vacina suficiente para a gente atribuir essa primeira dose para a gestante. Então ficou limitada a vacinação para essas gestantes e puérperas somente com a vacina da Pfizer. Certo. Tem uma questão também que estão falando com relação à imunidade. A pessoa vai e toma a vacina e a imunidade cai. E aí é possível pegar a doença de forma mais fácil? Na verdade, o que a gente esclarece? Todo produto biológico, né, ele deprime o sistema imunológico para depois elaborar o anticorpo. Nesse processo de depressão, que a gente chama de reconhecimento sorológico, se você tiver não somente com o vírus da Covid, mas se tiver com qualquer outro micro-organismo nessa fase de incubação, você pode desenvolver. Se você tiver com o vírus da gripe, você pode desenvolver qualquer outra patologia. Então as pessoas associam ao desenvolvimento da doença
com a administração da vacina. Se você tiver assintomático para o Covid, mas já tiver o vírus, tomou a vacina, seu sistema imunológico vai deprimir e você vai desenvolver. Não é porque a vacina causou a doença, mas o seu sistema imune, que já estava em contato com o vírus, deprimiu e ele manifestou. Mais um motivo para continuarmos com os cuidados, não é? Sem sombra de dúvida. Ô Camila, tem outra questão aqui, ó. A vacinação em massa cria variantes do vírus e isso acaba agravando a pandemia. É coisa, viu? Nessas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente. A intenção da vacina é justamente controlar a disseminação, né, do vírus. E assim, a reintrodução dessas variantes vai justamente desse fluxo que a gente tem dentro do país da gente. A gente ainda não tem uma política segura de vigilância sanitária, né, dentro dos portos, aeroportos e todo esse fluxo de pessoas que entram dentro do nosso país, como existem países que têm um rigor muito maior do que o nosso, e isso facilita, sem sombra de dúvida, a introdução de outras variantes dentro do país da gente. Vem cá, há alguma informação sobre um campo magnético que se cria aí na região do braço? Tem gente colocando o vídeo mostrando o celular encostando na região do braço onde foi aplicada a vacina. Algum estudo sobre isso já, Camila? Você tem essa informação? Olha, eu realmente desconheço, né, essa informação. E como a gente sabe que existem ainda muitas fakes oriundas da vacinação, uma delas é a circulação de que as vacinas possuem metal pesado e que facilitaria, né, esse magnetismo com algum outro objeto, mas realmente é fake, é uma observação que a gente bate sempre na tecla, que não existe essa produção de metais pesados ao ponto de contaminar o organismo, ao ponto de trazer um prejuízo, né, para o indivíduo, e eu realmente desconheço essa informação. São muitas informações que acabam circulando e o nosso dever, né, enquanto comunicação e também saúde, é justamente informar a população. Ô Camila, eu vou aproveitar para te pedir um balanço assim da vacinação, da imunização aqui no município contra a Covid-19, ela que começou em janeiro, dia 19 de janeiro, não é isso? E aí as pessoas estão aderindo, que balanço que você faz? Olha, na verdade a gente tem avançado bastante. É uma campanha que muitas pessoas assim, têm o objetivo de receber o produto. Né? A gente faz um balanço bem positivo, embora para alguns grupos houve um recuo, talvez por conta, né, de muitas notícias que saíram em volta da vacina que a gente está utilizando atualmente, que é a vacina da Oxford. Mas a gente volta a salientar, gente, são eventos adversos esperados, né, que são controláveis, né, são eventos que não vão trazer dano permanente para o paciente, e a gente volta a salientar a importância da população se vacinar. A gente só vai controlar esse vírus dentro do país da gente com um número maior de indivíduos vacinados. É claro que a gente não vai inibir 100% desse indivíduo vir adoecer, mas a circulação do vírus, né, as complicações, essa vacinação que a gente chama de vacinação em rebanho, em massa, né, boa parte da população vai evitar as superlotações nos hospitais, vai garantir uma maior rotatividade desses ambientes, para que essas pessoas realmente tenham possibilidade de utilizar quando houver uma devida necessidade, e a responsabilidade social que a gente tem para garantir que não somente eu me vacine, mas minha família se vacine, e os outros indivíduos também que estão em volta tenha essa oportunidade. Camila, Roger tem uma pergunta lá do estúdio. Pode mandar ver, Roger. Olga, a gente falou aí, a Camila falou algumas coisas sobre as reações adversas que acontecem quando a pessoa toma a vacina, quando a pessoa recebe essa imunização, mas eu queria que ela falasse que, apesar dessas reações adversas, os efeitos positivos que a imunização traz são muito maiores. Eu estou vendo que ela está aí, ela é coordenadora de imunização, mas está no plantão dela no hospital de base. Se ela pode falar um pouco sobre os efeitos que ela já está percebendo dentro do próprio hospital a partir dessa imunização que ainda está no começo só. Por exemplo, o perfil das pessoas que estão dando entrada aí com estado grave da doença mudou a partir da vacinação? Isso mesmo, Roger. Camila faz parte da equipe ali no combate à Covid-19. Roger quer saber o seguinte, se lá dentro você já sentiu essas mudanças, os efeitos positivos da vacinação, justamente na questão dos internamentos, dos casos mais graves, já deu para sentir, Camila? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente vê que o perfil de boa parte das pessoas que ainda estão internadas nas unidades de terapia intensiva são dos indivíduos que não tiveram acesso à vacina, ou seja, a grande maioria abaixo dos 60 anos. Né? E isso é um avanço, né, por conta da imunização desses grupos que até então fizeram uso, e é mais um motivo, né, que reforça a necessidade da gente ter uma celeridade maior na ampliação das faixas etárias, garantindo o máximo de pessoas, né, a oportunidade de fazer uso dessa vacina.
Agora vamos dar aquele alerta para as pessoas que ainda não se vacinaram contra a gripe, porque está acontecendo ainda a vacinação contra a gripe, a influenza. Com certeza. A gente faz mais uma vez o chamado, né? A importância de fazer uso da vacina da influenza é justamente para garantir a diferenciação entre os sintomas, evitar que essa pessoa venha a ter complicações e que venha superlotar os hospitais, até porque a gente sabe que a gripe é uma doença autolimitada, é uma doença de evolução benigna, desde que você tenha o devido cuidado, desde que você esteja imunizado. Então, assim, vamos tomar nossa vacina, garantir realmente que a gente esteja imune, evitar a circulação de mais um vírus que pode trazer prejuízo, não somente para mim, mas para toda a população. E o público-alvo, Camila? O público-alvo, essa semana, a gente já tem a oportunidade de iniciar a vacinação para outros grupos prioritários, seriam os indivíduos portadores de comorbidade. Mas por conta realmente da extensão, né, dessa semana na vacinação contra o Covid, Itabuna vai iniciar esses grupos a partir de segunda-feira, finalizando a última etapa da campanha da gripe. Maravilha, porque tem gente esperando também, é bom a gente conversar sobre isso, porque tem gente esperando para tomar da gripe, só que está ali pertinho da Covid, da vacina contra a Covid. Isso, perfeito. Então tem essa questão também, né? Tem sim. Então assim, as pessoas que ainda têm um tempo maior para aguardar a vacinação do Covid e pertencem ao grupo prioritário da gripe, tome logo sua vacina, porque a gente precisa dar esse intervalo de 14 dias entre as doses, né? O indivíduo que está no intervalo, né, entre as doses do Covid, entre a primeira e a segunda dose do Covid, mas que pode ter um intervalo maior que 15 dias, faça uso logo também da vacina da gripe. E essas pessoas as quais estão com um período muito próximo para a vacinação do Covid, aguarda um pouquinho, faz a segunda dose do Covid, obedece os 14 dias e garante sua dose da gripe também. Ok, Camila, muito obrigada pelas informações. Foi ótimo o bate-papo, esclareceu bastante, não é, Roger? Com você. Certeza, Olga, muito obrigado a você e a Camila. Essas informações e principalmente tirar todas essas dúvidas que aparecem aí pela internet, porque a criatividade do povo é grande, né? Sempre é bem-vinda. Olha, gente, a gente vai seguir falando da vacinação, porque agora a gente vai conferir o cronograma de vacinação para hoje à tarde nas principais cidades da região. Em Itabuna, a vacinação hoje é para pessoas de 50 a 57 anos, nascidos entre julho e setembro, e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. A primeira dose está disponível para esses públicos nas unidades de saúde de 1 às 4 da tarde. Também estão recebendo a primeira dose os profissionais da imprensa a partir de 40 anos, que atuam em atividades externas e ambientes confinados, como redações e estúdios. Essa vacinação é na rede de Frio e hoje segue até às 2h30 da tarde. Em Ilhéus, a primeira dose está sendo aplicada em rodoviários e taxistas a partir de 30 anos. Os profissionais podem procurar as sedes dos sindicatos até às 2 da tarde. Em Eunápolis, estão sendo vacinados com a primeira dose os trabalhadores da educação a partir de 35 anos. As doses estão sendo aplicadas na loja maçônica Obreiros de Eunápolis das 2 às 4 da tarde. Também nesse horário, só que na Unidade Básica de Saúde Oswaldo Melo, estão sendo vacinados os rodoviários a partir de 40 anos. As lactantes a partir de 30 anos. Os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento a partir dos 18 anos. E os caminhoneiros a partir dos 40 anos. Na Maçonaria 5 de Novembro está sendo aplicada a primeira dose em pessoas com comorbidades das 2 às 4 da tarde. Na Unidade de Saúde Vanderlei Nascimento estão sendo vacinadas com a primeira dose as pessoas a partir de 58 anos. O horário é das 2 às 4 da tarde. Para os profissionais de saúde a partir de 18 anos, está tendo aplicação da primeira e segunda doses. Esses profissionais podem procurar a Unidade Básica de Saúde Oswaldo Melo das 2 às 4 da tarde. Em Porto Seguro estão sendo aplicadas a primeira e a segunda doses para pessoas com 58 anos ou mais e pessoas com comorbidades com mais de 18 anos. A vacinação é na Secretaria de Saúde até às 2 da tarde. Hoje de manhã, em Teixeira de Freitas, a primeira dose foi aplicada em trabalhadores da educação do ensino regular ativos com 18 anos ou mais. A vacinação foi no sistema drive-thru e para pedestres na UFSB. Foram disponibilizadas 300 doses. Agora à tarde, também na UFSB, será aplicada a primeira dose para trabalhadores da saúde, grupos de comorbidades e trabalhadores da limpeza urbana que realizaram agendamento prévio. E a imunização, tão importante
porque segundo especialistas, a terceira onda já chegou. Os médicos alertam que a nova cepa do vírus que se originou na Índia pode ser mais transmissível e isso é super preocupante. Nós convidamos o infectologista Fernando Romero para falar sobre o assunto. É com ele que eu converso agora ao vivo. Olá, doutor Fernando Romero. Muito obrigado por nos atender aqui no Bahia Meio-Dia e muito boa tarde. Essa terceira onda, ela já chegou em toda a Bahia ou ela está avançando a partir de determinadas regiões? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Tudo bom? Roger, seguinte, para a gente determinar se tem essa terceira onda, se essa cepa está circulando na Bahia, a gente precisa fazer alguns testes. Quem faz esses testes são a nível central, né? O LACEN, os órgãos responsáveis por fazer essa diferenciação. O que a gente sabe é que a gente teve uma primeira onda no ano passado, uma segunda onda esse ano. Aparentemente estava tendo uma queda, já faz um mês atrás tivemos uma queda, aproximadamente 1-2 semanas, e faz uns 10 dias atrás, novamente, começou a ter um aumento de casos. Assim, quando a gente vê as análises tanto do município de Itabuna, de Ilhéus, as análises da própria UESC, a gente vê que teve um platô e novamente uma curva ascendente. E a gente está novamente tendo esse platô. Então, assim, a segunda onda ela não chegou a cair completamente, meio que emendou. Então a gente está vivendo uma ressaca de uma segunda onda, né? Que a gente pode definir talvez como uma terceira, sim ou não. O fato é que a gente está vendo casos mais complexos, casos mais rápidos, casos mais graves. Pode estar relacionado a uma nova cepa, é possível sim, porque são casos que estão saindo do padrão do que a gente está vendo. O que dificulta? Isso daí preocupa um pouco a gente, porque está tendo muitos casos. O que dificulta, né, doutor? Alô? O que dificulta bastante o controle infectológico é esse platô muito alto, ou seja, mesmo quando estabiliza num nível muito elevado de casos e isso facilita, por exemplo, a reprodução do vírus e até as mutações desse vírus, né? Exato. Ele já, quando está estabilizando com as UTIs cheias. O que preocupa um pouco, porque assim, o paciente fica internado por muito tempo e quando os casos começam a descer, estão tendo alta, mas já estão internando novas pessoas. Então isso daí dificulta um pouco o atendimento do serviço de saúde, o suporte que o serviço de saúde pode dar para a população. O senhor falou que a gente ainda está vivendo uma ressaca da segunda onda e que só um estudo mais detalhado do vírus que está circulando aqui é que vai determinar se é uma terceira onda ou não. Essa terceira onda é determinada por cepas novas de vírus ou é pelas antigas ainda? Provavelmente tem uma mistura de ambos. A gente não tem certeza se a terceira onda está circulando, mas muito provavelmente está circulando. Mas tem os vírus antigos circulando. A gente tem as outras cepas que já fazem parte dessas ondas antigas, né? Que elas estão remanescentes ainda. A gente percebe, doutor, que mesmo com o vírus que já está circulando, que existem muito mistério em cima desse vírus ainda. Eu queria saber o nível de estudo, por exemplo, sobre as reações do organismo. Porque, por exemplo, a gente vê que em algumas famílias o vírus praticamente dizimou todo mundo. Foram 5, 6 pessoas da mesma família. Enquanto em outras famílias as pessoas tiveram e não apresentaram reação nenhuma. O vírus realmente ele ainda é um mistério para a ciência, como ele se apresenta no organismo das pessoas? Ele continua sendo um mistério. A gente sabe que tem alguns receptores que algumas famílias, algumas pessoas, elas apresentam a mais no corpo. E ele muito provavelmente tenha uma preferência por esses receptores. A gente chama de alguns receptores de angiotensina, mas assim, muito provavelmente tem mais coisa envolvida. Por isso que a gente vê muitas famílias tendo quadros mais graves dentro do núcleo, mas de outras famílias passando com quadros muito leves. Ou seja, tem um componente genético muito forte em relação ao vírus, né? E sem comorbidades. Com certeza, tem um comportamento genético relacionado ao vírus e uma preferência dele, né? Ok. Doutor, e aí, mas de qualquer sorte,
fundamental mesmo é que, independente da pessoa ter quadro leve ou quadro grave, a vacinação ela tem um papel muito relevante para manter as pessoas protegidas. Porque mesmo quem não apresenta quadro grave vai transmitir para outras pessoas, né? Sim, o que a gente vê? Muitas pessoas que apresentaram quadros leves levaram para familiares. E esses familiares que estão apresentando um quadro grave. Então, assim, é aquela questão de eu me protejo para proteger o outro. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, é o que temos agora. Até termos aproximadamente 70% da população vacinada, não temos como abaixar a guarda ainda. Doutor, a gente noticiou essa semana a morte de uma criança, aí no Hospital Manuel Novaes mesmo, vítima da Covid. Na verdade, uma criança bastante jovem e bastante nova. A gente está vendo que o número de crianças com Covid está aumentando a partir dessas cepas novas que estão circulando. Isso já foi identificado pelas autoridades de saúde? A gente está vendo que as crianças estão sendo mais infectadas, diferente da primeira onda, que a gente tinha muita criança que internava, mas não se confirmava o Covid. Fazia o teste, dava negativo. Atualmente elas estão positivando. Lógico que uma população grande, assim, a gente tem alguns casos fatais que podem acontecer e que estão acontecendo. A afecção em crianças, ela não é a principal, mas ela está acontecendo. E quais os cuidados principais que deve se tomar em relação à criança, já que elas estão em casa, estão isoladas? Na verdade, é os adultos que têm que tomar cuidado, né, doutor? Porque quase sempre deve ser eles que estão levando essa infecção para as crianças, né? Sim. Por enquanto, assim, enquanto a gente não tiver essa liberação do estado das escolas, a gente precisa orientar as crianças e a gente proteger, assim, quando sair na rua, quando precisar sair na rua, usar máscara, orientar a criança acima de 2 anos a usar máscara também, uso de álcool gel, tentar manter um pouco de distanciamento social, mesmo pessoas que já estão vacinadas, mas as crianças ainda não foram vacinadas. Então a gente tentar proteger, mesmo que sejam poucos casos graves, é importante a gente ter um pouco de consciência nesse sentido também. Principalmente porque muitas crianças muito novinhas não conseguem usar máscara, né? E aí tem que dobrar o cuidado em relação ao cuidado com a criança, né? Com certeza, sim. É muito difícil a gente instituir o uso de máscara em criança, né? Ela fica incomodada, quer tirar, quer brincar, a respiração fica um pouco ofegante, então assim, é muito complexo isso daí. Então assim, a questão do distanciamento e de poucas pessoas ao redor é muito importante. Quanto menos pessoas, menos chances de alguém estar infectado. E principalmente se a criança estiver em contato com outras crianças, que esse contato seja sempre com as mesmas crianças, não fica variando. Se tiver um grupo de estudo ou de brinquedoteca, que sejam grupos pequenos, ou seja, para que o controle seja mais efetivo, né, doutor? Com certeza, enquanto menos pessoas circulando, quanto menos pessoas que sejam o convívio social daquelas crianças, daquelas pessoas, vai ser muito melhor, porque é menos chance de uma questão de probabilidade, né? Menos chance da pessoa se contaminar. Doutor Fernando Romero, muito grato aí por seus esclarecimentos e por sua disponibilidade em nos atender aqui no Bahia Meio-Dia. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todos. Boa tarde. Veja no próximo bloco, alerta de golpes em sites de vendas. Um homem teve prejuízo de R$175 mil ao comprar um caminhão anunciado na internet, mas o veículo era roubado. Mais detalhes desse caso você confere ao vivo já já. Vamos aproveitar e dar uma olhada no trânsito em Itabuna. Essas são imagens da Avenida Juraci Magalhães. Trânsito fluindo tranquilo, sem nenhum congestionamento. A gente volta em instantes. O BMD está de volta e agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Moura, porque a polícia encontrou quase 30 quilos de pasta base de cocaína numa praia de Prado. Olá, Thaisa, boa tarde, tudo bem? Bom, a gente já tem dado essa notícia várias vezes ao longo desse último mês, mas o mistério continua, não é isso mesmo?
É verdade, viu, Roger? Desde o dia 11 de maio vem aparecendo drogas, vários tabletes de pasta base de cocaína em todo o litoral aqui do extremo sul. Começou lá no dia 11, aparecendo em Nova Viçosa, depois chegou a aparecer bem perto de Mucuri, veio aparecer também em Trancoso, em Belmonte, já apareceu em Salvador, voltou a aparecer em Nova Viçosa e agora apareceu em Prado, na Praia da Bica, no distrito de Cumuruixatiba. Só ontem lá a polícia prendeu 28 tabletes de pasta base da cocaína, totalizando aí cerca de 30 quilos. Todo esse material apreendido nesse último mês aí, que totalizando aí dá cerca de 200 quilos da pasta base de cocaína, foram entregues à Polícia Civil, que está responsável pela investigação desse caso. Parte dessa droga já foi incinerada, viu, Roger? E o que a gente sabe, que a Polícia Civil está investigando, é de onde está vindo isso. Suspeita-se que tenha sido um naufrágio que aconteceu no alto mar. E essas drogas estão chegando na areia aos poucos, trazidas aí pela maré por conta da força de cada lua. Mas ainda não se sabe ao certo, né, a origem de tudo isso. O que se sabe é que tem aparecido drogas também no Espírito Santo e em outras partes do mundo também. A Marinha está ciente de tudo isso, já está envolvida nessa investigação. A Polícia Civil enviou parte desse material também para a perícia, que está tentando identificar, ver se consegue identificar a origem disso, porque foram encontrados alguns crustáceos grudados nessas embalagens aí, o que simboliza que essa droga já estava dentro do mar há algum tempo, mas a resposta exata ainda não se sabe. O que a gente tem certeza é que assim que esses laudos forem divulgados, a Polícia Civil vai repassar essa investigação para a Polícia Federal, já que isso também está acontecendo em outras localidades do Brasil. Roger. E alguns grupos criminosos também imprimem algumas características na embalagem. E a polícia deve estar vendo se consegue identificar a origem também por esse viés. Bom, gente, mas a gente vai mudar de assunto, porque, olha, a gente passa aqui muitas matérias falando sobre golpes na internet, alerta as pessoas, mas os crimes continuam, a criatividade dos bandidos não para e a gente precisa continuar falando disso. Thaisa, a gente vai mudar um pouco de assunto. Eu fiquei sabendo que aí em Eunápolis houve uma denúncia de um golpe, mas um golpe daqueles enormes mesmo, de trazer um prejuízo terrível para a vítima. Conta aí pra gente. É isso mesmo, viu, Roger? Esse caso, ele tomou repercussão, foi na segunda-feira, né? A polícia desde então vem investigando isso, ouvindo tanto o comprador quanto o vendedor deste caminhão. E o prejuízo para essa vítima dessa vez foi de R$175 mil. O que aconteceu? Esse comprador, ele estava querendo comprar um caminhão. Começou a procurar aí em sites de compras e vendas na internet e nas redes sociais. Viu um caminhão que agradou ele. Aí resolveu entrar em contato aí com o anunciante, que na verdade era um golpista que estava intermediando a venda. Mas quem vai explicar para a gente direitinho o modus operandi, a forma como esses estelionatários vêm agindo, é o doutor José Hermano Costa, ele que é o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Eunápolis. Boa tarde, doutor Hermano. Como é que essa quadrilha vem agindo? Já nos deparamos com vários casos, né? Vários golpes praticados através de sites de venda, principalmente do site OLX. E quando foi hoje, nós nos deparamos com mais um, esse de uma certa monta, né? Que foi um prejuízo na ordem de R$175 mil para uma das vítimas. Ou seja, um rapaz aqui de Eunápolis anunciou um caminhão pela importância de R$230 mil. Um falsário, um falso comprador, um estelionatário, copiou os dados, pediu que enviasse para ele uma cópia do documento, um vídeo do veículo e replicou esse anúncio e ofereceu para uma terceira pessoa por um valor abaixo dos 230, que foi R$175 mil. A pessoa lá no Ceará, um rapaz no Ceará, viu o anúncio, se interessou pelo veículo, viu o documento, viu o estado do veículo através da filmagem, se dirigiu aqui até Eunápolis, porque o falsário inventou uma história para o vendedor que estava comprando esse veículo para um funcionário dele que havia uma dívida na justiça, uma dívida trabalhista, que esse caminhão era para quitar essa dívida. E falou com o verdadeiro vendedor, com o rapaz aqui de Eunápolis, que não falasse nada sobre preço para o rapaz que estava vindo comprar. Para o que estava comprando,
ele inventou que o rapaz que ia mostrar o caminhão era apenas o motorista dele. E aí o que aconteceu? O falso vendedor recebeu um depósito de 175 mil, que foram distribuídos em 3 contas, um de 85, um de 30 e um de 60, em 3 contas virtuais do banco virtual, e fez um falso depósito, o estelionatário, um falso depósito de 230 mil para o verdadeiro vendedor aqui de Eunápolis. Foram até o cartório para providenciar a transferência, preenchimento de documento, reconhecimento de firma, e depois ele ficou aguardando a confirmação do depósito de 230. Pediu à esposa dele que fosse até o banco. Quando a esposa foi no banco, não havia essa importância de 230, mas o documento já estava transferido para o nome do comprador do Ceará. E aí ele foi e não entregou. Não entregou o veículo. O que mais chama a atenção, doutor, nesse caso, é que em nenhum momento, nem o comprador, nem o vendedor, apesar de estarem ali frente a frente, desconfiaram de que seria um golpe, né? Eles deixaram um intermediário agir e comandar essa negociação. Mas todas as negociações são feitas desta forma. Ele, o estelionatário, sempre faz um jeito, inventa uma história para um, uma história para outro. Diz que às vezes é parente, que é um tio, que é um filho, que é um sobrinho. E não deixa os dois se comunicarem, não deixa, principalmente para falar de preço. E eles gravam, o que é mais grave, eles gravam um DDD 71. Eles disseram que o falso vendedor, o estelionatário, disse que estava em Salvador. Na realidade, quando nós quebramos a herb do celular, o celular está em Várzea Grande, no Mato Grosso, de onde estão sendo aplicados vários golpes, provavelmente de dentro de um presídio. Esse celular que ele gravou o DDD 71, na realidade, esse celular se encontra em Várzea Grande, no Mato Grosso. E outros golpes que nós investigamos está dando também do mesmo lugar. Ou seja, eles gravam um DDD, do DDD que eles quiserem. Eles pegam um chip e gravam. Se eles quiserem aplicar um golpe perto de feira, eles gravam 75. Gravaram esse para dizer que estava em Salvador. Na realidade, estão dentro de um presídio, provavelmente de um presídio em Mato Grosso. E essa não é a primeira vez que isso acontece em Eunápolis, né? Nós já vemos noticiando isso há muito tempo. O senhor já tem noção, no último ano, quantos golpes como esse já foram aplicados e qual o total de todo esse prejuízo? A última vez que nós somamos, depois dessa soma que deu um montante de 500 mil reais, já aconteceram outros golpes, né? De coisa menor. E esse, somando, já talvez chegue aí em mais de 800 mil reais, porque só esse foi 175 mil reais. Doutor, talvez esteja chegando na monta de 1 milhão. E quais são as providências que a polícia vem tomando agora que vocês já identificaram de onde esse estelionatário vem agindo? A gente produz a prova que tem que ser produzida aqui e encaminha para lá, porque quem investiga o crime, esse crime virtual, é para onde o dinheiro vai. Então é lá que vai ser investigado. É lá que vai ser, a gente toma as oitivas, a gente junta toda a prova que a gente pode produzir aqui, a gente informa a OLX que está acontecendo isso e encaminha para lá para ver se chega nos verdadeiros falsários nessa quadrilha. Existe uma forma, por exemplo, de bloquear essas contas para evitar o prejuízo às vítimas? É porque eles fazem de uma forma muito rápida, né? Eles transferem e redistribuem para outras contas, para poder sacar quase que na hora ali, 1.500 para várias contas da quadrilha, e quando você dá conta do golpe, mesmo um dia depois, ou às vezes horas depois, que liga, que tenta bloquear, o dinheiro já não está mais na conta. Entendi. O que as pessoas podem fazer para evitar serem vítimas de golpes como este, doutor? Olha, eu aconselhei em todas as os meus alertas que não anunciasse, nem comprasse, nem vendesse veículos, carros e motos em site de venda, principalmente no site da OLX. Porque esse site, eles viraram plataforma de estelionatários. Evitar que a negociação seja intermediada também é uma grande dica, exatamente, né? Exatamente. Esse aí é que eles estão se aproveitando exatamente disso. Eles estão criando uma expectativa na vítima, oferecendo um produto, às vezes, pela metade do preço. E aí a vítima se interessa, vem e, na realidade, fica no prejuízo, cai no golpe. Quem, por acaso, mesmo tomando alguns cuidados, caia num golpe como esse, doutor, o que deve fazer? Quais são as recomendações da polícia? O que tem que fazer é procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência e procurar a DRF, aqui a Delegacia de Furtos e Roubo, para a gente começar a tomar as providências, né? Agora, para reaver o dinheiro é muito difícil, né? A gente vai tentar, mas é muito difícil reaver esse dinheiro, porque ele é distribuído muito rápido
para várias contas, né? Para encerrar, doutor, vamos divulgar então um número aqui da Delegacia de Furtos de Roubos para que as pessoas possam fazer denúncias, né, caso fiquem atentas ou percebam, né, que estão sendo vítimas de golpes como esses. Pode ligar para 197, né? Pode 197, não precisa se identificar. E depois também, se quiser me procurar aqui, pode me procurar. Ó, doutor, eu vi esse anúncio aqui e tal, então a gente vai ver, a gente vai fazer uma investigação preliminar e vai ver que na realidade aquele telefone, a pessoa não está falando naquele lugar, está em um outro lugar, muito longe. E também, por exemplo, quando a gente estava ouvindo o rapaz aqui que postou, o Júlio, que postou o caminhão, ele já estava recebendo uma outra comunicação de outro telefone 71. Quando eu fui quebrar a herb, o telefone era de Rondonópolis, no Mato Grosso, ou seja, outro golpe. Muito obrigada por seus esclarecimentos, doutor Hermano. Eu agradeço e estou aqui à disposição. É isso aí, Roger. Fica aí o alerta. Os alertas nessa conversa com o delegado. Muito boa essa conversa, viu, Thaisa? Que sirva mesmo para as pessoas abrirem os olhos. Um homem foi morto a tiros hoje de manhã num posto de combustível no centro de Teixeira de Freitas. Segundo a delegada que investiga o caso, Jefferson Pires Delmira, de 24 anos, estava dentro de um carro na fila para abastecer quando foi atingido. Os disparos vieram do carro que estava atrás do veículo de Jefferson. A pessoa que atirou fugiu em seguida. A polícia não sabe o que motivou o crime. Jefferson tinha passagem pela polícia por lesão corporal dolosa. Até o fechamento dessa edição, o corpo dele ainda estava no departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, esperando os familiares para fazer o reconhecimento. Bom, agora a gente volta a falar de vacinação. Ilhéus recebeu 426 doses da vacina Pfizer. As doses são exclusivamente para gestantes e mulheres que tiveram um filho recentemente. A gente vai aqui agora falar com Isabela Freitas. Olá, Isabela, tudo bem? Essas vacinas já começaram a ser administradas? Oi, Roger, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Já começaram sim, viu, nessa manhã. Essas vacinas, essas 426 doses, estão sendo aplicadas em apenas 3 unidades de saúde do município. Por que isso? O município adotou essa estratégia de colocar um posto de saúde na Zona Norte, que é o Sara Kubitschek, ali na região do Parque Infantil, um no centro, que é o CAI 3, que é o posto central, o antigo CESP, que fica ali na Avenida Canavieiras, e também o posto da URBS, que fica no bairro Hernani Sá, na Zona Sul, para favorecer com que gestantes e também as puérperas, que são as mães com bebês até 45 dias, possam conseguir essa imunização de forma em cada um em sua zona. Por que eles fizeram isso? Porque essas doses, em cada frasco, vem 6 doses para aplicação. E essas doses, a cada vez que esse frasco é aberto, é necessário que elas sejam todas aplicadas em até 6 horas. Então, é uma forma de organizar e não desperdiçar essas doses, que nós não estamos no momento aí, né, Roger, de perder dose nenhuma de vacinação contra a Covid-19. Essa vacinação, a gente até já recebeu imagens de uma primeira pessoa sendo vacinada no posto Sara Kubitschek, na Zona Norte de Ilhéus, uma puérpera que conseguiu. Agora, tem algumas determinações, apesar de estar liberado para gestantes e puérperas que tenham comorbidades ou não. Nesse momento, o município priorizou a vacinação para pessoas a partir de 30 anos de idade, as gestantes e as puérperas. Elas precisam também apresentar os documentos pessoais, documento com foto, cartão de vacinação e algo importante, tem que levar uma xerox de um laudo, um atestado do médico ou de uma enfermeira que esteja acompanhando esse pré-natal para confirmar que essa paciente realmente está grávida, no caso da gestante, e que é necessário fazer essa aplicação, solicitando a aplicação da vacina. Então, no caso da gestante, é necessário essa comprovação. Essas vacinas, como eu já disse, já estão acontecendo nas unidades, vou só reforçar os locais. Posto Sara Kubitschek, que fica no Parque Infantil, na Zona Norte, no posto central, que é o antigo CESP, na Avenida Canavieiras, já está tendo essa aplicação, e também no posto da URBS, na Zona Sul, aqui no Hernani Sá. Só que no posto da URBS, essa vacinação vai começar só a partir de amanhã, para uma capacitação aí ainda da vacinação. Mas as pessoas já podem, então, dentro desse público, grávidas e puérperas a partir de 30 anos, já podem ser vacinadas pela Pfizer, viu?
Legal, muito bom. Ainda bem que está bem distribuído pela cidade, pelo menos na sede do município de Ilhéus, né, Isabela? A gente ainda precisa ver aí como é que vai ser essa vacinação para quem está nos distritos, já que Ilhéus é um município muito grande, com distritos que ficam muito longe da sede. Mas isso aí com o tempo a gente vai conversar com a coordenação de imunização para saber como será feito. Muito obrigado pelas informações. O BMD vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala de uma apreensão de animais silvestres em Itapebi, no extremo sul. 221 animais, entre jabutis e pássaros de diversas espécies, eram mantidos em cativeiro numa fazenda. O intervalo é rapidinho, não sai daí não. E a gente vai seguir esse papo com a repórter Isabela Freitas, porque o assunto agora é a prorrogação do toque de recolher em Ilhéus, não é isso mesmo, Isabela? Isso mesmo, viu, Roger? O município decidiu aí, através de um novo decreto municipal, prorrogar o toque de recolher e todas as regras que vão junto aí nesse toque de recolher para permanecer até a próxima terça-feira, dia 15. Então, vamos ver aí os detalhes sobre esse toque de recolher para todo mundo de... Tivemos um problema de internet aí com a Isabela, mas a gente vai colocar aqui para você acompanhar direitinho. Olha só, foi prorrogado até o dia 15 e a circulação noturna está proibida entre as 23 horas, ou seja, às 11 da noite e às 5 da manhã do dia seguinte. A venda de bebida alcoólica no fim de semana está proibida das 5 da manhã até as 23 horas. E o funcionamento de bares e restaurantes é só permitido até as 10h30 da noite. Delivery de alimentos até a meia-noite, transporte coletivo municipal até as 11 da noite, festas estão proibidas e eventos científicos e profissionais com um limite de 50 pessoas, dependendo também do espaço. Vamos também ter mais alguns pontos aqui. Atividade esportiva coletiva também estão proibidas, atividades físicas individuais e academias e estabelecimentos afins estão permitidos e os atos religiosos litúrgicos estão permitidos dentro do horário autorizado. Bom, a Companhia de Polícia e Proteção de Animais de Porto Seguro, agora claro, né, vamos falando de outro assunto, apreendeu 25 jabutis e 196 pássaros de diversas espécies em Itapebi, no extremo sul. Segundo a polícia, os animais eram mantidos em cativeiro numa fazenda. A polícia chegou ao local por meio de uma denúncia anônima. Ninguém foi encontrado, mas a polícia informou que foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência em nome do responsável pelos animais. O termo foi encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis. Os animais foram levados para o INEMA de Eunápolis. Resta saber como é que esses animais estão lá no INEMA de Eunápolis, porque, claro que não se esperava receber tantos animais assim de uma só vez, né? Esta semana aconteceu a primeira decisão colegiada de condenação criminal de uma pessoa por intolerância religiosa aqui na Bahia. Essa decisão acontece 6 anos após a morte da vítima de intolerância a Ialorixá Miltredes Dias Ferreira. 6 anos após a morte da Ialorixá Mildredes Dias Ferreira, mais conhecida como Mãe Dede de Iansã, a Justiça Baiana condenou Edneide Santos de Jesus pelo crime de racismo religioso praticado contra a líder do terreiro Oiadenã. Ela morreu de infarto em 2015. Eu atribuí essa perda não dizendo diretamente que eles mataram ela, que eles não tinham esse poder, mas que contribuíram muito em cima dela já doente. Eu ainda pedi que eles fizessem o evangelismo dele, mas que tivesse o horário. Eles não respeitaram, era a noite toda. Na véspera dela falecer, foi sábado a noite toda, amanheceu o dia com a vigília. Então, minha mãe nunca se viu um problema desse. Em frente à roça, a igreja abriu, e daí para cá era muito sotaque, era sal, jogava sal nas portas, dançavam aqui na frente do terreiro. Paula é a biã do terreiro Oiadenã e acompanhou de perto as denúncias de intolerância religiosa nas delegacias.
Foi um processo muito doloroso em meio a delegacias, a gente tem que estar debatendo com eles, né, em meio a esses órgãos, e a gente via a impunidade. Infelizmente, até então, 6 anos, a gente via essa impunidade. Nós levamos vários tipos de provas. Elas, filmagens, né, porque eram noites e mais noites de vigília na rua, em frente à nossa roça. Muitos dizerem para eles, sai Satanás, né, que eles iriam vencer, que a gente iria sair daqui. Edneide Santos de Jesus foi condenada a prestar serviço à comunidade e a se apresentar mensalmente à Justiça. Publicada no dia 7 de junho, esta foi a primeira decisão colegiada de condenação criminal de uma pessoa por intolerância religiosa na Bahia. É um caso emblemático, porque é a primeira vez que um crime de intolerância religiosa tem uma condenação na primeira instância e tem uma confirmação da condenação na segunda instância, no Tribunal de Justiça. É um caso onde o tribunal ele demonstra para a sociedade que este crime é punível e que quem cometer esse crime vai ser responsabilizado e sancionado. Neta de mãe Dede, Laís considera a decisão um marco histórico para toda a comunidade do Axé. Apesar de ter sido uma decisão tardia, 6 anos depois, essa condenação para a gente agora é uma luz, é uma esperança que veio, e não é uma vitória só para a gente, é uma vitória para todo o povo de Axé, que se sente representado. E o Tribunal de Justiça fazendo com que essa condenação viesse à tona, nos dá uma sensibilidade para esse olhar para a sociedade, em meio à diversidade, sabendo que estamos em um país laico, falando judicialmente, né? Que, infelizmente, não é bem assim que acontece. Em setembro de 2015, o Ministério Público denunciou a acusada por praticar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esse tipo de vitória a gente sempre tem que celebrar, porque por mais que os crimes de racismo eles sejam imprescritíveis, as condenações demoram muito de chegar. Então a gente tem que comemorar mesmo para que cada vez mais a gente possa estar efetivamente dando cabo desse tipo de problema e garantindo a efetividade para que realmente as discriminações possam acabar de vez nesse país e no estado da Bahia. Para esta advogada e pesquisadora, o direito não resolve o racismo independentemente das penas aplicadas. Então a questão não é se essa decisão é capaz de resolver aquela tensão, porque não é, né? Mas não é capaz de resolver essa tensão não só porque a pena é pequena, né? Mas sim porque o direito tem uma insuficiência de lidar com um fenômeno complexo como é o racismo em todas as suas manifestações, inclusive nessa seara do racismo religioso. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. E o IBMD volta falando de uma campanha em Ilhéus que está arrecadando cobertores e agasalhos e roupas para pessoas em situação de rua e que moram na periferia. É a campanha do agasalho do Rotary Club. Eu converso agora com o Antônio Costa, ele que é presidente do Rotary. Olá, sou Antônio, muito boa tarde. Essas campanhas se revertem de uma importância ainda maior nesse período de pandemia, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Não é só pelo período da pandemia. O Rotary já fez esse tipo de campanha há alguns anos atrás. E o ano passado, quando eu assumi a presidência, foi justamente no início de julho, estava no inverno, então nós deflagramos novamente essa campanha do agasalho. Foi uma campanha que teve muito sucesso. Nós conseguimos doar 250 camisas, 530 cobertores, e passamos isso para 11 instituições beneficentes, além de moradores de rua que nós atendemos com esses cobertores. É um universo bastante grande, né, Sr. Antônio, de pessoas que necessitam. Ilhéus tem muitas pessoas nessas condições, né? Tem muita gente. Então, há uma necessidade muito grande. Então, no inverno, nós tomamos por base para beneficiar essas pessoas, não é? Para
para acalentar um pouco, para reduzir o frio que se passa. E como as pessoas podem participar? Olha, a pessoa pode participar doando os cobertores ou os agasalhos em alguns pontos que nós estabelecemos, que são companheiros do Rotary. Móveis São Jorge, a Construforte, Cinderela Modas, Tribo Jeans, lá no Sindicato do Comércio, onde nós também, que fica no edifício Magalhães, na Praça Cairu, em Ilhéus. Então, nós podemos arrecadar. E pode ser arrecadado também através de depósito bancário na conta do Rotary. Então, são muitas maneiras de poder participar, né? E isso até quando vai ser possível, a pessoa pode fazer essas contribuições? Até que data? Até 30 de junho. Até 30 de junho. Nós estamos iniciando agora e estamos levando até 30 de junho. Para logo no início do mês nós começarmos a fazer a distribuição. Então fique à vontade para convidar a população de Ilhéus para participar, senhor Antônio. Eu não entendi bem. Pode convidar a população de Ilhéus para participar. Ah, sim. Então, nós aproveitamos para convidar toda a população para participar dessa campanha. É uma campanha que vai beneficiar as pessoas que têm mais necessidade, as pessoas carentes e moradores de rua. Então, a pessoa pode depositar na conta da Caixa Econômica. O número da agência é 3203 e a conta é 413,4. Agora temos também o Pix. Nós agradecemos, nós estamos com o nosso tempo já no limite, nós agradecemos aí a sua participação. Muito obrigado e sucesso aí com a campanha, viu? Muito obrigado e eu agradeço muito esse apoio de vocês. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante no sucesso da campanha. Ok, estamos aqui para isso. Muito obrigado, valeu. O Bahia Meio-Dia fica por aqui, mas nós seguimos com as notícias do esporte direto de Salvador. Lembrando que hoje o BATV é mais cedo, hein? 20 para as 7. Amanhã a gente está aqui no mesmo horário. Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra.